professor que passou. Muito bem. E vai ser uma lista que ele mandou estudar para a prova, algo assim? Não, ele passou essa lista para a gente começar a se familiarizar com a lógica, né? Com Aham, contas matemáticas, o que vem pela frente, mas para familiarização. entendi. Ah, então tá bom. Muito bueno, muito bueno. Bem, vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Uma bandeira é formada por quatro listas que devem ser coloridas e usar apenas as cores amarela, branca e cinza, não devendo listas adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos podem ser dispostas as cores da bandeira? Esse problema aqui está bem para um problema de combinatória, né? Algo assim, não é? Tipo, com Sim, quantidade de sim. contagens, né? Algo do gênero, assim, quantidade. Na hora que eu vi esse problema, eu pensei muito em fatorial. Eu não sei se isso tem a É. ver ou não. Vai envolver, eventualmente, fatorial, sim. É um elemento importante para resolver contas. Tá. Contas que envolvem esse assunto. Então, muito bem. Talvez nem precise de tanto, né? Vamos primeiro observar algumas coisas aqui, baseando-nos no princípio da contagem, né? O princípio da contagem é aquele que diz que você vai multiplicar coisa pra caramba aí para conseguir resolver a quantidade de possibilidades. Por exemplo, vamos fazer uma contagem muito mais simples que essa primeiro, Uhum. para entender melhor a ideia. Digamos que você tenha duas calças e três camisas. Certo. Duas calças e três camisas. Você tem uma calça preta e roxa, e você Tá. tem camisa vermelha, azul e verde. Vermelha, azul e verde. Então você pode usar a calça preta com a camisa vermelha, azul e verde, e você pode fazer o mesmo com a calça roxa, certo? Certo. De tal forma que você consegue, então, nesse jeito aqui, contar a quantidade de possíveis formas de se vestir. Um, Uhum. dois, três, quatro, cinco, seis. Você tem seis formas diferentes de se vestir, certo? Certo. Exato. Então você pode reparar que é basicamente a quantidade de calças e de camisas multiplicados, né? É só multiplicar a quantidade de calças vezes a quantidade de camisas. 2 vezes 3 vai dar 6, ou seja, a quantidade de possibilidades de se vestir. Então, o princípio da contagem é isso. De modo Entendi. geral, envolve multiplicar as possibilidades, ok? Tá. Muito bem, estamos falando aqui uma situação mais simples. Vamos ver. Cara, eu poderia, obviamente, passar a matéria, mas eu acho que nesse primeiro momento aqui é mais interessante a gente fazer exercícios e ir conversando. Se surgir uma necessidade muito especial, eu abro o livro ali nessa parte de contagem e a gente debulha, beleza? Tá, combinado. Muito bem. Então a ideia aqui vai ser a primeira coisa, perceber as possibilidades que nós temos para a primeira lista. Veja, quando a gente vai pensar na primeira lista dessa bandeira aí, uma vez que ela tem quatro, né? Uhum. É interessante. Deixa eu só reduzir esse negócio aqui para eu poder colocar do ladinho e focar no negócio que a gente tem que fazer. Eita, ficou tudo cagado. Vai ficar. Fica aqui mesmo. Então agora eu vou fazer um balãozinho roxo que acessou a matéria. Agora vamos resolver o que está rolando ali, que é essa nossa bandeira de quatro listas. Se ela tem quatro listas, ela vai ter, vamos dizer assim, quatro possibilidades de alocar informações. Então, eu vou Sim. colocar quatro risquinhos assim, indicando as, as possibilidades de cores para as listas, né? Tem quatro, né? Certo. Então, ela só pode usar ela só pode usar três cores, né? Amarela, branca e cinza. E não pode ter cores iguais uma do lado da outra, Certo. ok? Então, a gente tem que pensar o seguinte: quantas cores diferentes eu posso colocar aqui nessa primeira casinha, nessa primeira lista, vamos dizer assim? Sim. É, podemos colocar as três cores, né? Exatamente, aqui não tem bloqueio nenhum ainda, porque não foi escolhida nenhuma cor para a lista do lado, né? Perfeito. Agora, para a segunda já vai ter, né? A gente Sim. vai ter que
perceber que uma cor já foi escolhida aqui. Eu não sei qual das três, mas uma foi, né? De tal forma que a gente só pode colocar duas cores diferentes aqui agora. Entendi. Entendeu? Então já não pode a que foi escolhida na primeira. Mas qual foi, professor? Não sei e não interessa. Eu estou Uhum. calculando aqui só as possibilidades. Né? Ele não pediu para você falar qual é a ordem. Exatamente. Daí agora, quantas eu posso colocar aqui na terceira, então? Então seriam, se você eliminar uma, seriam duas cores de novo. Exato, seriam duas cores de novo. Pensei que você ia falar uma, muito bem. De novo, eu tenho só uma cor específica aqui. Eu Sim, posso de três, então, colocar só duas. sim, só duas. Portanto, pelo princípio da multiplicação, né, o princípio da contagem, eu só preciso multiplicar todo mundo aqui, eu encontro a quantidade de cores para essa, a quantidade de possibilidades, né, para essa bandeira, 24. Hum, Nada além disso, entendeu? Veja que é o mesmo princípio que eu fiz das calças e das camisas ali. Se eu sim, tivesse mais uma coisa, meias, colocaria aqui meia, teria mais opções para as meias, né? E assim sim, vai, entendeu? entendi. A ideia é essa, você Tá, só multiplicaria ainda mais ali no caso das roupas aqui, que nem você multiplicou 4 vezes. tá, Sempre tomando cuidado da regra que ele cita ali, né? Ali tem essa regra de não poder ser igual. Então, eu sim, particularmente gosto muito e me ajudou bastante a aprender essa matéria. Tanto é que eu fui aprender essa matéria aqui depois de velho, colocar essas casinhas, né? Onde vão ficar as possibilidades, beleza? Isso certo. faz o teu problema deixar de ser abstrato. Ele vira algo que tu tá vendo aqui, né? Tangível, né? Exato, tangível é a palavra. Muito bem. Ótimo. Pegou a ideia? Peguei a ideia. Pegou. Então tá bom. Se tu pegou a ideia, vamos para a próxima. Dos anagramas da palavra ramo, quantas começam com R? E aí, você sabe o que que é um anagrama? Anagrama é a mistura de letras para formar palavras, né? Exatamente. Você tem uma determinada quantidade de letras ali, ou você tem uma palavra, ele te pede os anagramas, são todas as possibilidades de palavras, ou nem isso, né? Só arranjo de letras que surge, Sim, alterando as posições das letras, né? tá, Sempre tomando cuidado que letras repetidas, né, vão causar situações repetidas e tal, beleza? Mas aqui a gente não tem letras repetidas. certo. Então, de novo, né, nós estamos falando de uma situação onde você vai ter posições, em especial 4 posições, né, que são as 4 posições das letrinhas. Sim. E ele está citando quantos começam com R. Muito bem. Então, aí ele já coloca uma regra, né? Então, Então a eu te primeira, faço a pergunta: quantas letras eu posso colocar aqui na primeira? uma só. Perfeito, o R, né? Então já está definido, aqui é o R. Muito bem. Então, como é que fica as outras casas, você pode me dizer? Então, aqui ficam três letras, né? Porque É, não porque o R já foi escolhido. já foi escolhido. Aqui ele continua sendo três letras, né? Porque você só pode virar, só mudar a posição dela, né? Não, 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 não. Ó, aqui, Não? digamos, vamos supor situações. Aqui foi o R já, né? Que foi o A, Certo? ou melhor, o O que Ah, seja. tá. Você só tem mais 2 letras para pôr, né? Ah, tá. Tá. Ah, tá, porque você já colocou. Tá. Você já colocou a letra, então não tem tantas escolhas aqui, Sim. exatamente. Então, no Dois. final, fica uma letra, então. No final, com uma letra, e aqui então é isso. Então você tem uma letra obrigatória aqui você vai ter 3 letras ainda para escolher, 2 já foram escolhidas, você só tem 2 para escolher, 3 já foram escolhidas, você só tem uma única para pôr. Entendi. Aí você Entendeu? tem 6. seis. Exatamente. Sempre assim, entendeu? Essa é a lógica. Tá, Muito bem. entendi. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu dou aula muito cedo, eu tenho uns problemas no estômago. Mas vamos usar isso a nosso favor. Eu gostaria que você lesse a 3 e Tá. tentasse fazer por conta própria e me traga as suas ideias. Eu vou demorar uns 3 minutinhos no máximo, tá bom? Professor, fica super à vontade. Eu Ah, também de muito manhã, legal. também tenho, se eu não comer um negocinho, tomar um café, eu não funciono de manhã também. Então fica tranquilo. Beleza. Vai ser bem rapidinho, só um segundo, e quando tu terminar, se tu terminares, tu já pode ir começando a 4, mas foque bastante nisso aqui, nessas ideias que nós estamos tendo de contagem e de desenhar a posiçãozinha que as coisas ficam. Já volto. Tá bom.
Então, determine a quantidade de números naturais de 3 algarismos distintos na base 10. Vamos lá. São 3 algarismos na base 10. Então, são 10. Nessa hora que eu me sinto burro. Então, vou tentar aqui. Vamos últimos 10. Aqui a gente tem isso. Deixa eu ver. De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras? 5 cadeiras. Opa, meu querido, e aí, teve alguma ideia para resolver essa? Então, essa 3, para mim, é fatorial 10, né? Não. Não? Quase isso. Quase fatorial 10. Você tem uma regrinha aqui, né? Determine a quantidade de números naturais de 3 algarismos. 3 algarismos 3. não vale o 009, né? Por exemplo. É. Esse é o problema, né? Porque, por exemplo, você vai pensar assim, beleza, né? 3 algarismos, 3 posições, tem 10 números de base 10, 10 vezes 10 vezes 10. Beleza, razoável pensar isso. Não foi o que você colocou,
Mas você Não, eu poderia pensar, fiz. posso pôr de 0 a 9, posso pôr de 0 a 9, são 10 números, posso pôr de 0 a 9, são 10 números, cria 1000. 1000, base É, 10, 3 algarismos, faz sentido, errado. tá. Não tá certo isso aqui. Daí você pensa Não, o para mim, fatorial. para mim deu 3 milhões de números. Foi muito tá bom, então. Você E, falou 10 fatorial. 10 fatorial também seria um erro, porque você não está falando de um número que tem 10 casas, né? 1, 2, 3, é, 4, 5, 6, verdade. 7, 8, 9. Base 10 significa os números que vão de 0 a 9. Você que vai para a computação vai usar bastante a base binária, que é só 0 e 1. Vai usar Tá, também a base hexadecimal, que vai de 0 a F, se não me engano. Coisa assim. certo. Aqui é os números de 0 a 10, são 3 casinhas. 10 fatorial está longe da resposta. Bem, então agora que eu te contei essa história aí, será que você Então são saberia dizer qual é? três casos, né? Tem São 0 a 3 casos. 10. Uhum. Então, o primeiro começa com 9. É, se você contar o zero, né? Porque o 10 é. Eu tenho que contar o zero também. Ele tem que contar o zero também? Então são Sim, porque 11. o número, por exemplo, o número 101 é um dos números possíveis, né? Tem que Não contar a sei como. possibilidade do zero. Número 100 também. Então, você começa com 100. E o número 000 ou 001 valeria? Não, porque de 3 algoritmos. Zero não conta, né? Zero à esquerda não conta. Ou conta. Ah, de fato, não conta. Então, quantos números eu posso colocar aqui? Então, aqui você pode colocar 3, 4, 5, 9 números. É verdade. E agora na casa do meio, lembrando que tem que ser distintos. Então, 8 e Não, 7, não? não. Ah, tem que ser distintos. Então, aí, se você colocar Você tem que pensar nas e possibilidades. 9, Aproveita 9 também, né? 9 também, porque agora você pode colocar o zero, certo? Agora você pode colocar o zero. Você não pode colocar o número que você colocou aqui, mas Isso. agora você pode colocar o zero, então continuam sendo 9. Muito bem. E E aí, agora a então, última? por lógica, também pode ser lógica. 9, Não, né? não. Não? Você já não pode colocar o zero e o número que você escolheu. Ou melhor, você já não pode colocar os dois números escolhidos aqui. Sim. Então só Foi o sobraram 8 primeiro, números, 8? Por que 8? certo? Porque você já escolheu um número aqui e já escolheu outro número aqui. Tá Então, aqui, dos tá 10 números, só tem 8 agora, pessoal. verdade, porque agora tá. Se eu colocar 9, fica 999, ele não ficou repetido, não pode ser repetido, né? Não, mas aí que tá. Acho que você está confundindo as coisas, cara. Vamos ter que dar uns passos atrás mesmo. Eu não estou colocando o número 999, eu estou fazendo 9 vezes 9. Não, não, sim, não. Eu pensei no número 999. Ah, ele não pode, E ele porque não pode, é um porque o número último repetido, 9 é o número exatamente. repetido. Então, Você já não realmente, poderia ir 990 ali, né? Porque já são dois 9. verdade. Tem que colocar 3 números distintos, porque ele está mandando. Né? Se Sim, dissesse que pode igual. Então é 8. Você já escolheu dois números antes, sim. e agora a gente está fazendo isso. Bem, eu acho interessante, já que a gente vai ter aula de quinta e sexta, vamos Isso. dar uma olhada na matéria. Daí tu vai ter um livro bom para estudar, Ah, sozinho, né? Essa matéria aí de contagem. Deixa eu só legal. salvar esse negócio aqui. A gente pode começar de umas coisas anteriores. Se bem que esses exercícios aqui estão razoavelmente tranquilos, né? Deixa eu... Ixi, imagina se tão tranquilos agora, imagina na prova, tô lascado. Sim, eles podem cobrar bastante. Eu duvido muito, né? Se o professor já passou uma lista assim, esse vai ser o nível de dificuldade da prova. Mas Tô existem lascado. exercícios de contagem que envolvem muito mais lógicas, muito mais situações, né? Deixa eu colocar aqui. Ah, não, esse aqui é o livro do primeiro ano. Deixa eu pegar o do segundo. É no segundo que a gente aprende contagem. Você viu por que eu precisava de uma ajuda? Porque faz muitos anos que eu não vejo isso daí. Segundo ano era 2007.
Eu também estava no segundo ano em 2007. Não chega que a Então, gente tem a mesma idade. então, Tem 32? tô com 30, vou fazer 34 agora. Então você reprovou na escola. Reprovei. Ah, então tá Daqui, bem. reprovei, tava sério. Ah, bom. Provavelmente tu entrou um ano depois e daí reprovou. Foi isso, né? Foi. É Que que eu eu não, entrei porque, não sou tipo, daqui. tu não é Eu brasileiro? sou, não, na verdade eu sou brasileiro, mas mais por questão legal do que por ter nascido aqui mesmo. Minha família inteira é chilena. Cara, você não tem nada do sotaque do Chile. Nada. Zero, 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 zero. Eu já Olha, morei com chileno já e trabalhei bastante com o pessoal da América Latina. Meu, primeira vez que eu escuto alguém com um sotaque tão bom. eu, olha, desde pequeno me forçaram muito a não ter muito sotaque. Poxa, cara, Porque pra sensacional. ser compreensível, né? Porque, vamos falar a verdade, sotaque de espanhol, a gente tem hora que não entende nada que os caras estão falando. É, se a gente não acostuma a falar com o espanhol, fica difícil entender É mesmo. difícil. Dependendo ainda da região, tem umas regiões que são mais difíceis de entender do que Sim, outras, né? sim, sim. Tipo, Eu era da região do Guaiana, do Chile. Era ali de Valparaíso. lá para outra costa, lá para o É, Pacífico, sou pacífico. Então, bem já era, diferente, então. além de chileno, caiçara. Entendi. E aí fica difícil. Eu lembro que eu tinha uma professora muito boa de espanhol do Peru. Eu tava tendo aula com ela online, né, recentemente. Mas dava para perceber bastante o sotaque assim dela. Cara, se tu fosse dar aula de espanhol, meu, ninguém ia dizer que tu não é brasileiro assim, nesse ponto de É. vista. Incrível. Beleza, velho. Análise combinatória. É isso que a gente está fazendo nesses exercícios, tá bom? Como ganhar na Mega Sena. É Já como fala ganhar na pra Mega alguém. Sena, exatamente. Você vai ver muitas coisas de probabilidade, né? Uma aplicação muito boa de análise combinatória. Muito bem. Então, o que a gente estava aprendendo ali é o princípio fundamental da contagem, que te diz, então, a quantidade de possibilidades associada a alguma regra, né? A Certo. ideia é essa. Então, por exemplo, esse exemplinho é muito interessante. Basicamente, você tem um congresso aqui em que as pessoas elas vão ter crachás, onde elas vão ter 5 possibilidades de número e 3 de letras. Entendeu? Então, quantas Tá. são a quantidade de crachás possíveis neste evento? Então, ele vai mostrando todas as possibilidades aqui. Ele pode ter o número 1 com a letra A, com a B, com a C, 2 com a B, com a C. Vai colocando todo mundo, mas do jeito que ele coloca, a gente já percebe que tem aquela ideia de área de figura, né? Porque meio que tem um quadrado quase aqui, né? Um retângulo, no caso. Né? Um retângulo que mede 3 de base e 5 de Sim. altura. 3 vezes 5 dá uma área de 15, que é justamente a quantidade de elementos ali Que pode ser. formados pela nossa regra, certo? Entendi. É exatamente isso. Então você vai ter 15 possíveis aqui, muito bem. Daí, se a gente inventar de colocar mais um outro elemento para distinguir as pessoas, por exemplo, letras gregas. Ele está colocando aqui letras gregas agora. Então, ele, além do que a gente já tinha, ele vai ter as letras alfa, beta e gama aqui. Só para Então, facilitar. vai acabar, apesar de que isso vai te dar mais possibilidades, né? Vai que encheu de gente no Congresso. Sim. Daí ele coloca aí cada uma das possibilidades que a gente tinha antes, as 15 estão aqui, só que Certo. agora podendo colocar também as letras gregas, então ele mostra mais situações aqui. Então, tu vai ter 3 e 15 aqui, portanto, 3 vezes 15, 45. Então, é aquilo que eu te falei. De modo geral, é multiplicar, mas você tem que entender a regra, né? Sim, sim. Isso. Pronto. Então, as regras aqui eram bem simples, eram só uma determinada quantidade. A regra é o quê? Que tem que ser letra diferente, número diferente e letra grega Grega é diferente. diferente, mas a questão é que você só tinha 5 números, 3 letras normais e 3 letras gregas. Sim. Então, essa era a regra. E não tinha nenhuma situação de
repetição, como a gente estava falando, de posições, Sim. certo? Por exemplo, aqui também, ó, que negócio de roupa que eu te falei, né? Uhum. Tem determinada quantidade de modelos, uma outra determinada quantidade de cores. É só fazer 4 vezes 3 e pronto. Muito bem. Não vou falar que eu já dei esse exemplo agora há pouco. Quantos números naturais de 3 algarismos, ó, isso é parecido com aquela lá, podem Sim, ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Então, nós temos 6 algarismos diferentes aqui. Beleza? certo. Ele não está falando nada sobre repetir ou não, né? Então, a princípio, pode repetir. Então pode ser colocar os 6 números, então. Pode ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, Sim, 2, sim. 3, assim vai. Então aí você pode colocar 6 vezes 6 vezes 6, né? Perfeito. Foi isso que ele fez. 6 vezes 6 vezes 6, exatamente. 216. Agora, a próxima pergunta. Quantos números naturais de 3 algarismos, olha só a palavra que muda tudo aqui, distintos, podem ser representados com os mesmos algarismos, os mesmos 6 algarismos. Então, é aquela situação. Uma vez escolhido um, porque Não você tinha pode 6 repetir. possibilidades, não pode repetir. Então, a Então, próxima você só vai ter 5, a outra 4. Beleza? beleza. Então, Entendi. é só entender a regra e já era. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados? Olha só, aqui é muito interessante. Você tem que entender uma coisa neste aqui. Que você precisa de um número de 4 algarismos. Então, eu Sim. vou te dar um exemplo de um número que não tem 4 algarismos. Mas eu vou escrever ele com 4 algarismos. Por exemplo, o número 0100. Isso não é um número de 4 algarismos. Porque Não. 0 à esquerda não vale. Mas ele pode ser contado, porque é um jeito de Não escrever. pode ser. Não pode ser. O número de 4 algarismos não pode começar com 0. Isso aqui é uma centena. O Ah, número de tá. 4 algarismos começa na casa do milhar já. Então, no mínimo, tem que ter o número 1 aqui. Entendi. Então a O 0 não palavra-chave pode. ali é algarismos, então. Exatamente. Então, Tá. pelo fato de tu querer um número com 4 algarismos, você não pode começar com 0, porque se você começar com 0, você está falando de um número de 3 algarismos, entendeu? Uhum. Tem 3 algarismos? Tem 4. Entendi. Obrigado, né? Show de bola. Então, por isso ele vai explicar aqui isto, né? Olha só, ele vai falar exatamente isso que eu falei. Milhares, centenas, dezenas, Dezenas unidades. de unidades. Então, ele vai pensando. Ó, o número de possibilidades de preenchimento da primeira casa é 5. Nós temos 6 números aqui. Mas a Mas é gente tem o 5 porque não zero, pode né? o 0. Exatamente. Só por isso. Entendi. Então, uma vez que você escolheu um dos 5 números, quantos que você ainda pode escolher para a casa da centena? Bem, você pode escolher todos 5 os de novo, números. porque ele não fala que não pode repetir. Não, calma aí, calma aí. Pode, distintos aqui, não pode Ah, repetir, certo? distintos, desculpa. Não vê essa palavra distintos. Aí 5. você tem que Ah, pensar. 5 porque você pode colocar o zero. Agora eu posso colocar o 0, exatamente. Entendi. E Tá. depois 4 e 3, porque já foram escolhidos 2 números, um tem só 4, depois um tem só 3, beleza? Entendi. É só multiplicar. Então tá bom, essa é a regra que você tem que entender, beleza? Uhum. Então vamos lá. Vamos ver se tu consegue fazer um exercício que supostamente cobra só foi explicado nessa parte do capítulo. Vamos tentar. Bem, eu gostaria que você tentasse fazer os 6, ok? Os 6, então. É. Logaritmo 1. Opa. 1, 3, 4, 5, 7, 9, determina. Quantos algarismos pares entre os 3 algarismos podemos ser formados? Então tá. De número par. Usted puede dibujar. Sí, puedo dibujar. Estoy aquí con Puede mi dibujar cuaderno. os risquitos. Sí. Pô, eu quero começar a dar aula em espanhol, cara. Tu não sabe o quanto eu quero aprender, porque é a segunda língua mais falada do mundo, né? Eu poderia ter trocentos clientes a mais. Olha, e não é difícil. Para quem fala português, não é difícil. Tem uma dica para quem fala português para conversar com alguém que fala espanhol, é falar devagar. Principalmente se você, por exemplo, quando eu levei minha esposa para o Chile, ela não fala quase nada de espanhol, né? Mas o fato dela falar devagar
pausadamente, as pessoas, não tô falando assim que nem oi, como você, não, fala assim, oi, tudo bem? Eles conseguem entender. Pois é, eu ia até te perguntar. Eu ouvi uma história de que para os espanhóis é mais difícil entender o português do que para nós que falamos português entender o espanhol. Daí a pessoa que era um linguista falou o seguinte: no português a gente costuma comer muita letra. Sim, sim. Daí o espanhol não entende essas comidas de letra que a gente dá. Você pega a palavra, por exemplo, psiquiatra. O, o P é mudo, né? Para eles É, não, é PI. isso. Tem muita palavra que a gente tira, que a gente vai Tira. matando, comendo, as letras vai diminuindo. É, agora eu não consigo te dar um exemplo, mas o que acontece isso, né, que a gente troca I por E no final também, para te amar, por Sim, exemplo, para te amar, tipo, a gente fala esse ti como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas o espanhol vai lá para te amar, né, e que é o certo, né, te. para ter uma. E a gente vai misturando, É, comendo. se você para pensar assim, é, eles usam um formato de linguagem um pouco mais formal do que a gente. Se você, como você mesmo falou, eles usam para te amar, que seria a forma correta de se falar, né? Sim, E não cortam muitas palavras. Então, exatamente. quantos Muito bem. números de quatro algarismos podemos fazer que sejam pares? O único par ali é 0 e 4, certo? Então eu tenho dois números, 0 e 4. Só que esse 0 e 4 ele pode estar tanto no começo quanto no final. Então são 2 vezes 2. Só que tem que ter quatro algarismos. Os do meio não interessam quais são, certo? Ah, não te interessam, de fato, você só tem Então, esta regra, veja, a única regra aqui, pelo menos na A, né, é sim. sobre ser par, o que define o par é o último número. Então, 2 vezes 3, que são os três números restantes, né? Vezes 2 de novo, que é o 0 e 4. É isso? Exatamente. Ó, tô me sentindo menos burro. É isso. Que eu juro pra você, eu olhava essas continhas, eu olhava e falava assim, quem foi o alemão que escreveu isso daqui? Tava difícil de entender? Não, não tava entendendo nada. Eu, você tem noção, eu comecei a ficar desesperado. Joguei no Facebook, alguém conhece um professor de matemática, pelo amor de Deus. É isso, cara. Você é um cara esperto aí, você sabe duas línguas. Ouvi dizer que quem sabe muitas línguas assim desenvolve o cérebro de uma forma que aprende qualquer coisa. Olha, na verdade, eu sei falar três. Fala inglês também? Minha avó falava que falava três línguas. O português, o espanhol e só besteira. Isso Então, aí a maioria dos brasileiros fala também. então, já juro. Mas Quantos... esse aí, tu tavas fazendo as cinco? Ah, mas Não, não, tá pode ser. fazendo Não, cinco, pode fazer cinco, desculpa. não tem problema, não tem Aí, ó, problema. viu, eu não tô nem acertando o número da questão que a gente tá É fazendo. que você falou de par e tal, e na 5 não fala nada sobre o número ser Né? par, né? Só que você tá usando os números da 5 para fazer a 6, eu tô achando. É porque na 6 Eu puxei não os tem o números zero, né? assim. Né? Então tá, Meu faça com os Deus, números da 6, então, tá bom? Deve ter algum desculpa. motivo, beleza? Quantos números não três algarismos de 5 podem ser formados? Tá. Se a gente não tem aqui quatro números, que ele não fala que não pode repetir, né? São números naturais. Então a gente começa com
com 4, porque 0 esquerda não começa. Aí depois com 4 de novo. Aí com 3 e com 2, certo? Exato. Só que eu 4, não tô 4. vendo o número 2 aqui em nenhum lugar. Eu tô vendo o número 1, 3, 4, Não, 5, não, é que 7, 9. você falou para eu fazer com os números da 5. Mas na 5 também não tenho 2. Eu falei para você fazer a 6 com os números da 6. Ah, tá, 6 com o número 6. É, Então vamos lá. Então eu errei aqui. Então são 3 algarismos, certo? Então são 3 linhas que eu tenho que fazer, certo? São. Começa com um 6. Como ele fala. Como aí já ele fala que é distintos, não pode repetir. Então são 5 e 4, certo? certo. Isso aí. A gente, quando acerta, quando acerta o número da questão, a gente acerta a pergunta, que dá 120. Você está me dizendo, então, que a resposta é 120. Quantos números Isso. naturais pares de 3 algarismos podem ser formados? Você Ah, sabe? pares. É, Desculpa. beleza. Pares. Tem que terminar com 4, então, né? Então, tem que terminar com Tem que 4. terminar com o número 4, ou seja, você já tem um número definido para a última casa. Sim. Então, o Então, erro que todo mundo comete é o seguinte: então eu vou colocar o 4 aqui. Errado. Você tem que não. colocar 1, porque você já definiu a quantidade de números. Aqui nós estamos falando de quantidade de números, entendeu? Entendi. Então, você tem Então, um número para colocar aqui, que é o número 4, certo? E agora você tem que pensar nos outros. é 30. É 6 isso. vezes 5? Vamos ver, nós Não, temos 6 6 e números. 6 e 25, né? Seis... bem, pense um pouco, né? Note que em nenhum momento ele fala distintos no problema A, certo? Sim, mas no B eles falam No B, distintos. sim. No B, sim. Ah, eu tava fazendo B. Então aqui é 6 vezes 6, porque pode repetir. Isso. E na de baixo, A cuidado. 6 é vezes 5, porque são 3 Não, não algarismos é. distintos, não? Não é. Porque você já definiu um número para a última casa. Isso, que é Então 1. você já não tem mais 6 números para pôr aqui. Você só tem Ah, você 5. tem 5. Exato. E aqui você vai ter 4. 5 e 4. Então muda bastante. Entendeu? Não muda. Aí dá 20. Beleza. Aí, ó. Viu porque eu preciso de você, professor? Tô nem sabendo o que tá acontecendo. Tá, então entendi. Eu acho que entendi. A palavra-chave é ter que entender. Quando ele fala distintos ou quando ele não fala distintos e quantos números se repete ou não. É, E se sim. for ímpar ou par. Tem muitas regras que podem surgir, né? Nós estamos falando de situações só envolvendo númerozinhos, coisas Sim, assim. sim. Isso poderia envolver letras, né? Essas coisas. É. Beleza? Ah, bem, aqui ele está falando bastante de já situações mais práticas, né? De quanto modo 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras. Eu não acho interessante a gente já ir para esse problema, porque Tá, essa 4 é um problema de arranjo. Então já envolve uma regra um pouco diferente, né? tá. Perceba. Bem, tão diferente assim. Você meio que faz um arranjo por exemplo, você acabou de fazer um arranjo sem saber. Só que o arranjo ele tem uma fórmula, né? Então, bem, vamos ver se você consegue, sem eu dar muitas ideias aqui. Só me explica como que eu fiz um Não, não, não. arranjo. Tente fazer do jeito que a gente estava fazendo. Dá para Tá, fazer por uma fórmula isso aqui, mas também dá para fazer do jeito que a gente estava fazendo, tá bom? tá. Uma roda de ciranda. Não, 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 pera, Nossa, não era essa, sério. não era essa. Era Era, essa aqui, a era 4. É a 4. isso. A roda de ciranda já é bem complicada já. É. Então tá bom, bem. Nós temos 5 pessoas, 5 cadeiras, certo? Sim. 5 pessoas sentadas assim.
Em 3 cadeiras. Na primeira cadeira pode sentar qualquer uma das 3 pessoas, certo? Não, peraí. Esse problema é muito legal. Você falou uma coisa certa agora, pode sentar qualquer uma das 3 pessoas. Só que eu acho que ele ainda está num nível um pouco acima do que a gente estava vendo no livro. Tá. Daria para fazer, mas a gente perderia muito tempo. Tu pode fazer isso com tarefa depois, né? Porque a Tá. gente parou aqui na 3. Você pode Isso. tentar seguir os estudos aí, depois que você quiser ver a lista do teu professor, pela 4. O que eu recomendo, né? Para você estudar. Eu recomendo que você siga esse livro aqui, que ele vai bem passo a passo, aumentando gradativamente o nível das coisas. Tá. Por exemplo, aqui eu acho que uma questão muito interessante para você fazer, tá? A 10. Tenta fazer a 10 sem eu dar muitas ideias, beleza? De novo, aquela mesma lógica de colocar os risquitos, beleza? No Brasil, as placas automóveis são formadas por uma sequência de 3 letras seguidas de uma sequência de 4 logaritmos, por exemplo. Quantas placas diferentes podem ser formadas com a letra A, B, C e D? Sendo que a gente tem 3, na primeira a gente só pode ter 3, né? Porque não pode, por mais que sejam 4 letras, só pode Não, ter calma aí. 3. Não, você não entendeu a lógica. Não. São 3 letras, as placas do carro você coloca 3 letras nas placas do carro, beleza. Isso. Só que essas letras são A, B, C e D, ou seja, você tem 4 opções. Tá. Mesmo tendo 3 passos, eu tenho 4 opções. 4 opções, exatamente. Certo. Depois eu tenho 3 opções, porque não pode repetir. Ah, não pode repetir, né? Não. Ele não está Diferentes. falando nada sobre ser Tá distinto, falando. então você Tá pode falando. repetir. Enquanto ele não falar que tem que ser distinto, você considera que pode repetir, entendeu? Mesmo aqui escrito, quantas placas diferentes? Quantas placas diferentes, né? E como existe, será que existe placa com 3 letras iguais? Não, né? Nunca vi. Mas pode ser que exista. Eu Pode ser que exista. já vi, eu acho. Então é 4 vezes 4 vezes 4, certo? Exato, quanto às letras, sim. Agora você tem que pensar Quantas também nas letras? Não. possibilidades de números. De números. Vamos lá. No número eu tenho 5 números. 5 números. Que podem ser formados. Então, no primeiro pode ser 5, certo? Como é placa, pode ser repetir 5 vezes de novo. Como não se pode repetir de novo 5, fica 4, né? Mas se você mudar a ordem dos números, podem ficar 4. E depois ficam 3 números. Mais ou menos isso? Não quero mais ou menos, quero que você faça o problema como se estivesse fazendo para uma prova e me envie a foto, beleza? Tanto do passo a passo da resolução quanto da resposta, pode ser? Você pode me Tá enviar a bom, foto pelo WhatsApp. tá bom. Você vê que tá Não se ridículo, hein? preocupe em errar, contanto que você escreva aí um passo a passo legal. Imagine que você estivesse fazendo com uma prova, né? Você vai estar Sim. tentando fazer eu acreditar na sua resposta. Você vai achar meio estranho do jeito que eu tô fazendo. Porque Seja certo, não tem problema não. três. Tô te mandando a foto, tá? Beleza. Não tenho pressa nenhuma, contanto que você envie certo, está valendo. Vamos ver aqui.
Eu, eu usei E- a linha, eu usei a linha, o que que eu estou fazendo? Eu estou usando a linha de raciocínio Não, tudo das linhas errado, da cara. banana. Hã? Tudo errado. Tudo errado? Infelizmente. Eita, Por que que você colocou, quanto aos números ali, qualquer outra coisa que não fosse 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? São das todas as letras. Não, não, esses são das letras. Não, são 5 números. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Por que que você não colocou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? Porque, por mais que você possa repetir, é mesmo, é placa. Nós estamos falando de placa, nós estamos falando Aí da tá falando de construção de um número placa. real, né? É, Então você pode. nossa, Não tem nem o zero aqui para dar aquele problema da outra vez. verdade. Entendeu? Nossa, eu tô falando de placa. É 5 Então, vezes 5 vezes 5 vezes 5. e eu Sim. continuo recomendando que você coloque uma coisa do lado da outra em risquinhos, para isso ajuda bastante a compreender o problema. Sim. 64 vezes 625. Mas não precisa fazer essa conta. 3.000. Agora vamos para a B, Mas dá 3.125, né? provavelmente. Tá. Agora você pode fazer a B aí. A B já tem algumas regras um pouco diferentes já. Quantas placas podem ser formadas com as letras A, B, C e D e o algarismo 1, 2, 3, 4 e 5 sem repetir a letra e o algarismo? Então tá. A gente está falando de 3 linhas, certo? Das letras. Exato, 4 linhas para os números. E 4 linhas para os números. Nas letras, a gente tem 4 letras, só que a gente pode colocar as 4, certo? Porque as 4 são as possibilidades. Sendo que, sem repetir a letra, a gente matou uma, então são 3 e 2, certo? Certo. E no número, a gente tem 5 números e 4 posições. No primeiro, a gente tem 5, a gente matou um, fica 4, 3 e 2. Porque não pode repetir. Então, 4 vezes 3 vezes 2 para, para as letras, então 24. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 120 para as letras. Para os números, quer dizer. Quando tu puderes me enviar a resposta final, só mandar foto. Ah, pronto. Que é isso? 4 vezes 3 vezes 2 São as são as letras. quantidades de letras, porque não pode repetir. 5 Isso. vezes 4 vezes 3 vezes 2 são as quantidades de números. Agora tu tens que multiplicar o 24 pelo 120, né? Ah, é. São todas as possibilidades, né? A multiplicação Ah, de todas todas as as possibilidades. possibilidades. Justo. Beleza? Beleza. Bem, é isso aí, cara. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te enviar esse livro, Tá. e daí você vai estudar por esse livro. Estamos ali perto da página 300, ali, tá bom? Então você vai pegar, vai ler, vai fazer os exercícios, porque essa tua ficha dá para fazer bem, mas os exercícios difíceis estão vindo. Sim. O A ali já é um exercício meio complicado já. Se esses simples aqui de colegiano já tô apanhando, imagina dos difíceis A do partir do curso. 4 ali as coisas já começam a envolver fórmulas e tudo mais, mas tudo coisas que estão por aqui, tá? Coisas que estão Tá. por aqui no livro, não tem segredo. Então é isso, bem, recomendo que você estude aí um pouquinho
até a nossa aula de de quinta, beleza? Fechou. Só Então, tá. para saber, de que página do livro, ou o Página livro inteiro? 300, todo o capítulo ali de contagem, tá? 300 e alguma coisa e tal, beleza? Contagem. Então tá bom. A gente se fala. Valeu! Valeu, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço.